Renascença. Muito bem, vamos falar de linguística. Espetacular, de línguas e deste conflito que aí temos com o Rodrigo Moita de Deus, que veio vestido, sim senhor, é assim uma pessoa bem vestida neste programa de rádio. Haja alguém. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. Bom E como é dia. que vem vestido? Porque as pessoas não estão a ver, de casaco, vem assim de casaco. Exatamente. Vem Uma camisa branca, que eu Sim. diria, vou arriscar que é de linho, o que é um tecido ótimo, porém amarrota-se ténis imenso. a condizer com o blazer, Sim. tudo impecável. Um blazer castanho, calças de ganga e ténis. Mas o chamada casual Friday, só que é quinta. sim. Exatamente. Ora bem, Rodrigo, antes de mais, bem-vindo. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: todo este conflito a que estamos a assistir entre a Ucrânia e a Rússia, portanto, dirias tu que se resolveria se eles falassem todos a mesma língua? E aqui não é uma metáfora, é literalmente a mesma língua. É literalmente a mesma língua. Se nós o conflito pode ter começado agora, mas a verdade é que nós temos décadas de batalha cultural entre russos e ucranianos, e este fenómeno extraordinário que é o ucraniano ter sobrevivido ao russo, que é uma exceção. O bielorrusso não sobreviveu ao russo, ou sobreviveu do ponto de vista residual, mas os ucranianos foram suficientemente resilientes para sobreviver aos russos. De tal maneira é importante esta batalha cultural que em 2017 os ucranianos, o governo ucraniano, conseguiu fazer uma coisa extraordinária que foi, na prática, proibir a importação de livros em russo. Ok. Consideraram que era tão importante fazê-lo que resolveram fazer uma lei para proibir São a importação muito de livros em russo. diferentes, o russo e o ucraniano. Não, são bastante semelhantes. Consegues arranjar um paralelo aqui que mais... Mais ou menos francês e português. Ou seja, nós conseguimos compreendê-los, falam É bem. diferente. Não é português-espanhol, então. Não é português-espanhol, não é português-espanhol, apesar de tudo são mais distantes. O que é extraordinário é esta... A maior parte da população ucraniana fala russo, ou seja, na maior parte dos territórios da antiga União Soviética fala-se russo como língua franca, apesar do russo nunca ter sido língua oficial nessa altura, nem nunca foi língua oficial da Ucrânia. Mas 80% da população ucraniana fala o russo. 30% da população ucraniana tem o russo como língua materna, ou seja, fala russo em casa, janta a falar russo, come jornais e revistas a falar russo, come televisão a Mas se falar calhar as russo. crianças já não é? As crianças também. Também, ok. Também. É uma questão identitária. É uma espécie de afirmação, porque eles são de facto russos a viver em território ucraniano. Ok. Não estou aqui a fazer julgamentos, podem não ser a favor do Putin ou a favor da invasão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a cultura. Claro. E a cultura é completamente russófona. Mas de facto, a partir de 2014, a Guerra da Crimeia, dá-se um processo de ucranização. Ou seja, o governo ucraniano começou a lutar contra... E isso é quase uma arma que tem ao dispor, não é? É quase um ponto de honra a língua é resistência. falar ucraniano. A língua é a forma de resistência. Antes disso, há um dado curioso de um estudo de 2012 que diz que 60% das emendas em restaurantes ucranianos eram em russo. Portanto, o ser russo, o falar russo era uma coisa cotidiana. Salada russa, não é? Estava sempre no meio. Também. Tão bom. Por acaso a salada russa naquelas terras é péssima, eu prefiro a nossa, confesso. Pois e até mesmo a espanhola. A nossa é mais moderada, não é? É mais moderada. O paladar é um bocadinho mais agradável para nós. Falaste em Espanha. Será que se nós falássemos, neste caso, castelhano, dar-nos-íamos melhor com os nossos vizinhos? Estamos-nos bem, apesar de tudo, mas há sempre aqui uma certa antagonismo, uma Eu ia animosidade. jurar que houve um rei português que começou a fazer poesia numa língua nova exatamente para se distinguir dos castelhanos. É o mesmo exercício. Ou seja, a partir do momento em que um rei, um país, um Estado decide fazer leis na sua própria língua, é uma questão de afirmação. É aquilo que acontece na Ucrânia, é aquilo que acontece na Catalunha, por exemplo. Então vamos lá aqui à pergunta mais abrangente, e é polémico isto: se o mundo todo falasse uma língua, qual seria, e não teríamos guerras, Rodrigo? Estávamos todos bem. Pelo menos melhor, seguramente. Nós estamos a olhar para a Ucrânia e para a Rússia Sim. e a falar sobre as línguas e a ver um conflito a acontecer. Mas a verdade é que a Federação Russa, portanto uma das partes beligerantes, é um país com mais de 100 línguas. 30 e tal que estão em extinção, rapidamente. Se não fosse o exercício do russo enquanto língua franca, aquele país era ingovernável. Ou seja, não há nada de semelhante entre um moscovita e um siberiano, a não ser a mesma cultura que Separam-nos vem milhares de exatamente da língua. quilómetros, claro, portanto a língua é o que os une. Completamente diferente. É completamente diferente. E, portanto, a língua é aquilo que os une. E se nós olharmos para o resto do mundo, vemos exatamente a mesma coisa a acontecer. Olhamos para a América do Sul e vemos que o castelhano é o fator de união entre aquela gente toda na maior parte dos países. Ou no Brasil. Se não fosse o português, o que é que, de facto, um paulista tem a ver com um senhor da Bahia ou do Amazonas? Nada. E é isso a também língua. que explica, parece que estou obcecada com Espanha, mas não é nada pessoal, Ana Galvão. Algum conflito interno em Espanha, por exemplo, temos o castelhano, depois temos O catalão, por exemplo. Sim. o galego, ou seja, isso, e no fundo as línguas são reflexo de cada zona que querer a sua independência, ou é ao contrário? Ou seja, o que é que veio Causa ou primeiro? consequência, Sim, não exatamente. sabemos bem. A verdade, olhamos para o caso de Espanha e é interessante analisar, estou a ser pragmático na análise, não estou a fazer juízos, mas
enquanto foi o franquismo, as línguas estavam proibidas. As línguas regionais estavam proibidas. Só se falava castelhano, só podia ser ensinado o castelhano. Tudo correu bem. Vem a democracia, nós damos liberdade para que as regiões ensinem as suas próprias línguas. Décadas depois temos problemas com os independentistas. Porquê? Porque a língua, enquanto símbolo cultural, torna-se num fenómeno, num símbolo de resistência. É inevitável. De afirmação nacional, de resistência, de multiculturalidade, se quisermos. E, de facto, cria problemas, conflitos. Lá está. Mas, ou seja, o que tu propões então, e essa língua... Ok, sim, mas... Exato. Ok, mas essa língua seria, e ainda respondendo aqui àquela pergunta que a Ana fez, seria o inglês, é isso? O inglês é muito plástico. O inglês tem uma vantagem enorme, ao contrário do português, é uma língua plástica e com pouca regulação. O português é uma coisa chata, não é? Nós andamos há 30 anos a discutir como é que se escreve ato, se é com C, se é sem C, a tentar distinguir o aonde do onde. E há sempre uma academia de ciências e imensos sábios a falar sobre a língua. O inglês tem a vantagem de ser uma língua livre. Quer dizer, um britânico, o inglês do britânico não tem nada a ver com o inglês do americano e não tem nada a ver com o inglês do indiano. Ou do australiano. Ou do australiano. E, no entanto, entendem-se exatamente porque não há uma academia de regulação, não é? Não há uns sábios que dizem o que é proibido fazer. Mas como é que se pode tirar o coração da língua? Ou seja, como é que tu podes transformar isto numa coisa que corre o risco de se transformar numa coisa de tal forma ascética, não é? Não sei, Sim. porque eu consigo associar também a língua muito à identidade do que é um país, não é? Ou um povo. E nós somos o quê? Não somos cidadãos do mundo? Não somos cidadãos do mundo? Não Somos. estamos Sim, mas somos portugueses e sentimos Há um carinho pela língua, não é? Mas eu adoro o meu país também. Mas de repente tinhas de ter Fernando Pessoa tudo traduzido para inglês. Perdia-se um bocadinho da... Perdia-se um bocadinho da... Sim, Oh, talvez. filha, vem Verdade, jantar. sim. Isso é insubstituível. Vamos pôr o caso do mirandês, não é? Sim. Vamos pôr o caso do mirandês, que é uma língua mantida artificialmente em Portugal, não é? Nós gastamos dinheiro a manter... cativeiro. Exatamente, em cativeiro. Está ali arrumada, tipo jardim zoológico. Pronto. Tudo aquilo que o português tinha para ganhar do mirandês, da cultura toda, já foi assimilado. Não é? É preciso deixar ir. Sim. Ok. Porque senão Sim, estamos a esse manter caso é mais artificialmente simples porque há as poucos falantes de mirandês, não é? Calculo eu assim no dia a E dia. se olharmos para os portugueses Esperanto, em relação ao podíamos mundo falar também. esperanto todos. E se olharmos para o Olha, português vai em relação ao mundo também. Claro, sim, percebo. Português de Portugal. Sim, Não é? sim. Português de Bem, Portugal, esta discussão não parava. Não é discussão, esta É uma conversa. Eu gostaria muito de fazer esmifrar o Rodrigo com perguntas, mas não temos tempo. Então, temos um livro que pode ler, muito grande, são 600 páginas quase. É bom para as livro do férias. Rodrigo, como é que se chama e quem e onde? Como é que se chama? Ora bem, chama-se Pax English, a nossa tribo, uma linguagem, uma tribo, paz global. E se isto não serve para o convencer, assim como a nossa interessante conversa, tem um prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa, por favor. Exato. Ou opor-se à tese, calma. Sim. Mas ou opor-se à Exato. tese, que é um grande defensor da cultura lusófona e, portanto, diz que eu sou um herege. Então, tudo o que tem a ver com estas línguas todas e como é que funcionamos, como é que uma língua pode moldar um povo e vice-versa, está tudo no livro do Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo, Muito por obrigado estares pelo aqui nesta convite. manhã.